Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIC, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 27 de abril de 2022. Inicialmente, vamos analisar o processo 4072375. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Interpal Indústria Brasileira de Bebidas Sociedade Anônima. Eu sou o relator desse processo, há pedido de sustentação oral, o patrono da autuada está presente para realizá-la, mas antes eu vou ler as acusações. Na verdade, a acusação é uma só, depois eu franqueio a palavra ao patrono. Como eu disse, é apenas uma infração, que é combinada aqui, que é de acreditar-se indevidamente ICMS em setembro de 2015, no valor de tanto, efetuando o lançamento em seu livro fiscal de apuração de ICMS, operações próprias, sob o código do ajuste SP 020799, tendo como descrição do ajuste outras hipóteses preenchidas pelo contribuinte, restituição conforme portaria CAT 8391, no montante de tanto, em seu livro, e através do lançamento do seu livro fiscal de apuração de ICMS, subvenção tributária, sob o código de ajuste tal, tendo como descrição do ajuste outras hipóteses preenchidas pelo contribuinte, restituição conforme portaria CAT 8391, no montante de tal. O pedido de restituição efetuado pelo contribuinte em 12 de agosto de 2015 refere-se a recolhimento de imposto em duplicidade no período de abril de 2013 até abril de 2014, no montante de tanto relativo ao ICMS próprio e de tanto relativo ao ICMS substituição tributária. E foi protocolado na mesma data pelo posto fiscal com o GDOT número tal. Tal pleito foi objeto da notificação fiscal em 21 de setembro de 2015, determinando que o contribuinte providencie a adequação de sua solicitação à legislação fiscal vigente, em especial a portaria CAT 83, de 28 de 11 de 91. Nesse processo, o contribuinte apresentou ao fisco diversos arquivos magnéticos nas datas de 12 de agosto de 2015, 28 de setembro, 7 de outubro, 19 de outubro, tudo em 2015, os quais, em absoluto, atendem à legislação fiscal. Então, esse caso, senhores, é um caso de crédito indevido, né? O contribuinte entrou com pedido de restituição de valores que ele teria pago a maior, tanto o ICMS próprio como o ICMS-ST, né? Então, são operações que ela já adquiriu com o ST, e ela não deveria fazer a ST na saída e nem recolher, né? Na saída, e o fez. Recolheu o próprio e o ST na saída das mercadorias. Então, ela entrou com esse pedido de restituição, foi notificada a apresentar os documentos que deveriam suportar esse pedido. O fisco entendeu que não foram entregues esses documentos, né? Então, ela entrou com esse pedido em agosto de 2015. Em setembro, né, de 2015, ela se creditou desse valor total, né? Tanto do próprio quanto do ST. E então esse é o procedimento. Já houve, a autuação foi mantida em primeira instância, já foi analisado pela 4ª Câmara, que converteu em diligência para a manifestação do fiscal sobre os documentos que haviam sido no processo. A 16ª Câmara, quando retornou a diligência, a 16ª Câmara entendeu que não havia sido cumprido a contento, determinou nova diligência no mesmo sentido, né? Momento em que foram trazidos aos autos toda essa documentação que havia sido apresentada em um CD, né? Lá não sei se o CD, sim, era um CD, para arquivos digitais, mas foi CD, sim, não foi pendrive, não, lá no início do processo. Então, esse é o cenário, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais relevante, não. Então, a pedido de sustentação oral, deixa eu olhar aqui. Eu pediria que, doutor Mauro, que o senhor fechasse o microfone, que está mexendo no mouse aí, tá um barulho.
Então, a pedido de sustentação oral, né, como eu havia dito, se apresenta o Dr. Diego Caldas Rivas de Simone para realizá-la, e eu passo, então, a palavra ao Dr. Diego para sustentação oral. Dr. Diego, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos os presentes. Como bem relatado, o auto de infração que estamos cuidando aqui, ele foi lavrado para exigência de supostos débitos de ICMS do período de setembro de 2015, em razão da glosa de créditos de tributo recorrente de um pedido de restituição mencionado pelo relator. O pedido se justificou em razão da recorrente ter recolhido ICMS e ICMS-ST por um erro de parametrização no seu sistema em operações nas quais esses valores não seriam devidos. Explico muito rapidamente o que aconteceu aqui. O estabelecimento filial da recorrente, localizada no município de Jundiaí, adquiriu mercadorias da empresa Leão, que, nos termos da legislação, já tinha feito recolhimento nessa operação de venda entre Leão e a filial da recorrente, tanto o recolhimento do ST, quanto o recolhimento, claro, do ICMS na sua operação própria. A filial de Jundiaí da requerente, por sua vez, transferiu essas mercadorias à autuada, e essa, quando foi realizar a venda aos seus clientes finais, por um simples equívoco, recolheu tanto o ICMS próprio na sua operação de saída, lembrando, como eu mencionei, que esse semestre foi recolhido em substituição tributária pela Leão na operação anterior, como fez um novo recolhimento de ICMS-ST, como se a cadeia seguisse, e na prática ela estava fazendo uma venda final. Então, é essa operação que aconteceu o recolhimento indevido. De acordo com as autoridades fiscais, e também como mencionado pelo relator ao longo do relatório, o motivo da lavratura foram essencialmente dois. Um deles, que é a documentação que instruiu a comprovação desse indébito que eu acabo de mencionar, não atenderia aos termos da legislação, e o segundo é que não teriam sido cumpridos os requisitos da portaria CAT 83 de 91, especialmente, ponto muito destacado ao longo da discussão no processo administrativo, a ausência de autorização firmada pelo destinatário do documento fiscal com declaração sobre a sua não utilização ou estorno desses mesmos valores. Eu volto a esse ponto um pouquinho mais adiante. Quanto à existência do indébito e suposta ausência de documentos comprobatórios, e muito embora essa tenha sido sim uma matéria controvertida nos autos, e depois de várias idas e vindas, também como mencionado no relatório, com 2 diligências determinadas, fato é que eventuais ou quaisquer questionamentos que a gente tem a esse respeito estão absolutamente superados. E por quê? Com essa determinação do julgamento em diligência, cujo principal objetivo era justamente verificar a ocorrência do efetivo pagamento indevido a maior pela recorrente, a conclusão da diligência, relatório de diligência de folhas 90.150 a 90.158, concluiu expressamente pela realização do recolhimento a maior ou irregular do tributo, na medida em que, como mencionei, já havia sido recolhido por substituição pela Leão. Abro aspas aqui muito rapidamente para me reportar o relatório de diligência. Finalmente, o procedimento se finaliza com o recolhimento do imposto através do pagamento das GARES. Do procedimento adotado pelo contribuinte detalhado acima, pode-se concluir que foram recolhidos ICMS próprio e ICMS-ST de forma irregular, uma vez que as operações objeto da autuação estão incluídas no rol da substituição tributária. Palavras do próprio relatório fiscal das próprias autoridades fiscais. É evidente, senhores, que o resultado dessa diligência corrobora exatamente, afasta a primeira argumentação do fisco quanto ao direito a esses créditos em função do recolhimento indevido. Após a diligência, isso é um fato incontroverso nos autos, que o indébito existiu e que os documentos são suficientes para comprovar como concluiu a própria representação fiscal na diligência. Quanto ao segundo ponto de questionamento, referente ao procedimento de escrituração desse indébito para a tomada desses créditos, importante dizer que o procedimento adotado pela recorrente, ele encontra amparo, sim, e diferentemente do que está alegado no auto de infração, na legislação de regência, especialmente no artigo 63, inciso 5, do próprio regulamento. Adicionalmente, como eu fiz referência no começo, volto a esse ponto, é importante que a gente mencione também que o suposto descumprimento dos requisitos da portaria 83
tampouco procede, dado que não são aplicáveis ao presente caso. Senhores, é importante que a gente tenha em mente a razão de ser e o procedimento que está listado no 83 de 91. Ao dispor sobre a utilização do imposto indevidamente pago em operações envolvendo contribuintes, repita-se, envolvendo contribuintes, não é esse o débito que nós estamos tratando quando eu falei, a portaria indica regras aplicáveis para a tomada do crédito relativo ao indébito, independentemente de qualquer autorização, estabelecendo aí limites de valor e a necessidade de autorização do destinatário, como havia mencionado no começo. Essa autorização, ela tem um nítido e evidente intuito de evitar uma apropriação em duplicidade daqueles valores. Daquele que vendeu, destacou erroneamente, recolheu erroneamente, e agora está escriturando para fim de reconhecimento desse débito, e de quem recebeu essa nota com ICMS indevido, que tomaria o crédito também. A portaria, portanto, vem com um racional bastante razoável. Se eu vou apropriar diretamente em escrita, você precisa de uma autorização ou de uma declaração do seguinte, dizendo que ele também não vai fazer. Senão eu vou ter um aproveitamento em duplicidade. Corre, porém, que a situação que a portaria busca disciplinar não tem absolutamente nada a ver com a situação que a gente está analisando aqui. O primeiro motivo deles é que parte do valor que está sendo aqui discutido e lançado em escrita fiscal diz respeito a ICMS-ST e não a ICMS. Lembrando, é a venda da minha filial para o consumidor final, recolhendo o ST que já havia sido recolhido. Ora, senhores, se nós estamos a exigir, com base na portaria 83, que a filial que recebeu as mercadorias em transferência, com todo o ICMS da cadeia já recolhido pela Leão, declare que não tomará um crédito de ICMS-ST para que você tenha direito a fazer essa apropriação? É isso? Ou seja, estamos exigindo a declaração do destinatário de que ele não fará ou não faria aquilo que de nenhum modo ele pode fazer, já que ele não toma crédito do ICMS-ST. E, além disso, fica aqui uma pergunta: como isso influenciaria sobre qualquer perspectiva no indébito já reconhecido na diligência que eu mencionei e apropriado em escrita? Certamente não é essa exigência e não é para isso que se presta 83 de 91. Mas, além disso, senhores, insisto num segundo ponto aqui. Estamos falando da saída subsequente, da saída ao consumidor final. Se a exigência não é de quem deu a saída e recolheu, porque eu teria declarando, por exemplo, que eu não vou tomar crédito ICMS-ST, o que não faz o menor sentido, a exigência seria, então, do consumidor final, que ele declarasse que não vai tomar crédito de ICMS-ST e ICMS sobre as mercadorias que eu recolhi indevidamente, repito, com o ICMS já recolhido na operação da Leão. É claro que não é isso que se presta ao 83 e não é o caso que nós temos aqui, irmão. Enfim, senhores, e já me encaminho para o final, o indébito é incontestável, ele foi reconhecido em diligência pelas próprias autoridades fiscais e o suposto descumprimento dos requisitos para tanto são inaplicáveis ao presente caso. E, de mais a mais, como eu mencionei, não influenciam sobre qualquer medida o valor do indébito reconhecido. Finalmente, e como está claro pelos autos, até porque não tem nenhum questionamento a esse respeito, não há aqui qualquer prejuízo ao erário, ainda mais depois do resultado da diligência. Pelo contrário, a manutenção dessa exigência, pós-comprovação de que o indébito de fato existiu, torna claro, em conteste, o enriquecimento ilícito do Estado, caso a autuação aqui seja mantida, com o reconhecimento pelo próprio Estado de que é um indébito. Essas são as razões, de forma muito breve, pelos quais se requer integrar o provimento do recurso ordinário e o cancelamento da autuação. Fico à disposição e agradeço. Obrigado, doutor Diego. Eu tenho duas perguntas. Uma pergunta é, se eu coloquei a questão da inaplicabilidade da portaria CAT 93, porque, segundo o seu entendimento, não seria aplicável a ST, né, cidadão tributária, uma vez que não haveria possibilidade de crédito pelo destinatário, e também não seria aplicado nas outras, no ICMS próprio, porque supostamente as operações teriam sido feitas com o consumidor final. Me equivoquei porque as notas que eu vi não são para consumidor final, são todas para revenda, supermercado, são
outra são comércio. Essa unidade de Ipiranga, que é de onde saíram essas mercadorias, é uma loja da Coca-Cola que vende esses produtos para consumidor final? É isso? Clientes finais, presidente. Desculpe se teve alguma falha aí na expressão que eu usei no momento da sustentação, tá? Desculpe, em sinais, desculpe. Eu mencionei aos seus clientes finais. Sim, você usou o termo consumidor final. É exatamente o que eu falei, presidente. Se eu usei o termo consumidor, peço perdão. Clientes finais. Tá bom. Mas aí a minha grande dúvida é o seguinte, que esse processo já está com 90 mil páginas, mais de 90 mil páginas, e há uma questão aqui interessante para mim, que nem sei se também o senhor vai saber me sanar essa dúvida, que é a seguinte, que a grande questão, né, que envolve aí a decisão de primeira instância, uma primeira decisão de mérito apresentada pelo relator da Quarta Câmara, que aí o voto dele foi vencido pela proposta de diligência, reside na questão exatamente dessa comprovação, nessa declaração, né, de que o crédito não seria tomado pelo adquirente da mercadoria, né? Mas tem aqui no relatório fiscal dessa segunda diligência uma afirmação, né, do fiscal, né, que inclusive era um pleito da própria contribuinte, do próprio contribuinte, quando falava, olha, mas quando lá da contestação do resultado da primeira diligência, falava, mas o fiscal esteve lá na unidade, né, e nem mencionou isso, né? Então, aí, nessa segunda diligência, ele faz uma menção explícita a isso daí. E lá ele coloca o seguinte, olha, que nessa visita, que na diligência realizada em 28 de maio de 2018, foi franqueada a vista aos seguintes documentos. E aqui ele cita alguns documentos, tabelas aí de notas fiscais de alguns contribuintes, ele cita aqui acho que uns 3 ou 4 contribuintes, inclusive com a declaração de não aproveitamento do crédito, né, por esses contribuintes. E eu procurei esses documentos aqui nos autos e não encontrei. Então, a minha pergunta é que eu não sei se apenas foi visto lá no estabelecimento, né, pelo fiscal, ou se de uma maneira esses documentos estão nesses autos. Você sabe me informar isso daí? Presidente, como mencionado, os autos estão longuíssimos, com mais de 90 mil páginas, e a minha memória é que sim, eu lembro muito bem do registro que o senhor está falando do relatório, porque esse relatório eu li várias vezes, e entendo que sim, foi apresentado. Agora, para te dar uma garantia em que folhas que isso está, eu teria que revisitar os autos mesmo. Eu, de cabeça, não vou saber dizer. Tá certo. Mentira, acho que é preciso achar que não está mesmo, porque eu também procurei, então já foram, no mínimo, 4 olhos que já olharam esses autos aí, procurando por isso daí. Então, acho que a pergunta que eu tinha, né, você já me colocou a questão dos destinatários, essas operações todas se dizem respeito a essa unidade lá de Ipiranga, né, saídas promovidas pela unidade de Ipiranga. Eu acho que era só isso que eu tinha perguntado. Eu coloquei dou a palavra para os demais membros da Câmara, representação fiscal, se tem alguma pergunta para o patrono. Presidente, eu tenho uma pergunta, se me permite. Na verdade, estava acompanhando toda a discussão e acompanhando os autos aqui também, por isso o barulho incessante do mouse. Mas fiquei com dúvida em relação ao fato, na verdade, que gerou a autuação, né? No relato infracional, consta que o contribuinte, em setembro de 2015, efetuou o pedido de restituição e aí foi notificado a promover a adequação da solicitação à portaria CAT 83. O contribuinte alega que cumpriu essa portaria, porém a própria portaria tem aquele prazo de 45 dias para análise.
Então, queria, se possível, ao Dr. Diego, que esclarecesse um pouco como se deu essa dinâmica do pedido de restituição e por que a autuada teria ou não cumprido essa notificação fiscal aqui dos autos. Perfeito, doutor Mauro, obrigado pela colocação. De fato, a gente tem aqui um pedido de restituição atrelado a esse auto de infração. Então, claro que ele andou paralelo e ele depois acabou, inclusive, sendo indeferido em função deste procedimento do que está sendo questionado aqui, não em função do direito creditório, do indébito em si. Ali, portanto, se deu toda essa discussão de adequação ou não. Quando esse pedido foi feito, embora o entendimento seja de que não se aplicava a portaria 83 de 91, o pedido indicou a portaria 83 de 91, então, de forma equivocada, a nosso ver. Então, a partir daí, e à época dos fatos, tentou-se justificar o cumprimento daqueles requisitos diante dos descumprimentos que estavam sendo alegados, e é daí que surge essas idas e vindas de apresentação de documentos e tentativa de cumprimento ou de afastar a aplicabilidade do 83 de 91. Tá? E para complementar, acho que um esclarecimento de fato que acabou de me ocorrer, inicialmente, e se minha memória é quem não me trai, o entendimento dentro da própria empresa era que a tal autorização seria necessária, e a partir do momento da verificação desse erro quanto à formalização do pedido e verificação de que ela não seria e que não se aplicariam os termos da 83, o crédito foi diretamente apropriado em escrita fiscal. Tá, então só para concluir, esse prazo de 45 dias que fala a portaria CAT 83 não foi respeitado? Não. Tá. Obrigado. Doutor Mauro, quando você coloca esse prazo de 45, não foi respeitado por quem? Que, na verdade, essa análise eu já fiz, porque essa foi a minha primeira questão. Se, né, lá no começo de outubro, ou no final de setembro, né? No final de setembro, quando ele lançou esse crédito, né, que, na verdade, que foi em outubro, foi comunicado à Fazenda, né, através da GIA, da FD e tal, se naquele momento ele poderia ou não fazer aquele crédito. Essa é a primeira questão, né, porque essa questão ela independe lá do processo. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha uma autorização, né, 45 dias após, acho que é o 4, o inciso 4 ou 5 do 63, do RIF, uma coisa assim, né? Passados 45 dias do pedido, sem uma manifestação da administração, ele poderia fazer o crédito, né? Então, essa foi a minha primeira verificação. Ele poderia ter feito isso, porque aí independe se foi deferido ou não lá na frente. Porque se foi deferido, aí seria uma acusação, a acusação teria que ser de falta de estorno, né? Porque ele estaria, se ele estava autorizado a fazer aquele crédito, independentemente, era um crédito que ele pegou em papel de pão, não importa, né? Se ele entrou com um pedido e passados 45 dias, ele poderia ou não. Essa foi a minha primeira análise e de fato, já naquele momento, ele não poderia ter feito aquele crédito, né? Por quê? Porque houve uma manifestação da Fazenda, né? Que a Fazenda já antes dos 45 dias, a Fazenda analisou a situação e o notificou a apresentar documentos, porque estava insuficiente a instrução daquele processo, né? Então, essa parte eu já esperei, ou seja, ele não poderia ter feito aquele crédito, né, naquele momento, baseado nesse dispositivo do regulamento, né? Porque a Fazenda não ficou omissa, ela cumpriu o prazo, então ele não poderia ter feito. Era essa a minha dúvida mesmo. Então é isso, né? Agora, isso não o impede também do crédito, entendeu? Porque se ele tem direito ao crédito, ele
com relação à restituição, a Fazenda já se pronunciou, negando a restituição. E o pedido de restituição está fora da competência do TIT, certo? Mas o pedido dele, a acusação é de crédito indevido, né? Então, então, a partir desse momento, resolvida essa questão aí, que inclusive essa é uma questão, para mim, superada, né, que ele coloca de nulidade do AIM por erro na capitulação legal, porque foi exatamente isso, que aliás, poucos AIMs, a capitulação legal estava tão perfeita quanto nesse, porque ele citou exatamente esse dispositivo, falando, olha, ele se creditou no momento que ele não poderia se creditar, lançar esse crédito com fundamento que ele não poderia, né? E também colocou a portaria, os 4 artigos, primeiros artigos da portaria CAT 93, né? Explicando por que ele não poderia fazer isso, né? Toda a questão. Então, é o seguinte, então, com relação a esse pedido de restituição, ele está... Qualquer decisão tem que ser, obviamente, lá na delegacia. Nós não somos competentes para isso, mas nós temos competência para discutir a questão do crédito, que é a acusação, né? A acusação é de crédito indevido, né? Então, o que a gente vai ter que analisar agora é se ele tem direito a esse mesmo valor que lhe foi legado à restituição, né? Pela via do crédito. Então, que, inclusive, esse é um argumento que já foi lançado em algum momento aí pela representação, em algum... Acho que o Vergani, num dos julgamentos lá, ele colocou esse argumento, olha, essa questão já está superada pela decisão, não, está superada a questão da restituição, que isso está fora da competência do TIT, de fato, né? Mas a acusação é de crédito indevido, né? Então, a partir desse momento, a gente descola daquele processo aquele processo é importante, é o seguinte, para eu saber, ele poderia, né? Ele poderia se creditar ou não, porque nós estamos falando de crédito, e o regulamento fala, olha, ele pode se creditar se ele tiver o pedido administrativo, não respondido em 45 dias. O regulamento fala isso, né? Então, uma vez que a gente já verificou que ele não podia, tal, então agora, a partir desse momento, se descola aquele processo que está lá na delegacia, né? E a gente passa agora a analisar o crédito. Ele tem direito a esse crédito? Não, né? Então, é o meu entendimento, pelo menos. Senhores, até que as questões aí que eu queria ter ouvido o patrono, eu não trouxe meu voto hoje, posso trazê-lo já para a semana que vem, que ele já está pensado já na minha cabeça, muito rapidamente eu posso trazer esse voto aqui para frente, né? Então, eu pergunto somente se mais alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Se não, então agradeço ao doutor Diego pela presença, pela sustentação oral realizada. Obrigado, presidente. Só uma dúvida procedimental. O senhor traz automaticamente na própria sessão ou vai ser pautado novamente? Não, vai ser pautado. Vai ser pautado. Vai estar... se não, para a semana que vem, logo vai ser pautado e aí o processo... aí eu apresento meu voto, aí começa efetivamente a discussão dentro da Câmara. Sem dúvida. Tá Muito certo? obrigado a todos. Bom dia e boa sessão. Obrigado, doutor. Para o senhor também. Bom dia. Muito bem. Dando, então, continuidade, vamos analisar o processo 40.56557. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, em que a autuada é a distribuidora de combustíveis Torrão Limitada. Não há pedido de sustentação oral por parte do contribuinte. A relatora é a doutora Raquel Harumi Iwaz, e eu passo a palavra a ela para que ela apresente o seu voto para a Câmara. Doutora Raquel, fique à vontade. Bom, bom dia novamente aos colegas. Eu vou fazer a leitura do relatório. E, na sequência, presidente, eu insiro o voto no sistema, ok? Doutora Raquel, por favor, acho que seria mais interessante, talvez a senhora já inseriu o voto, porque aí já pode ir acompanhando... perfeito. Faço isso.
Só vou pedir Presidente, uns minutinhos, porque ele está meio desformatado. Eu vou dar uma formatada nele aqui, só um minutinho. presidente, se me permite, doutora Raquel, eu dei uma lida no voto que está disponível, Uhum. e dando uma olhada no extrato processual, eu vi que tem 3 decisões de primeira instância, né? E Tem. na última decisão de primeira instância, a que estaria válida, ela decidiu pela procedência dos itens 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, e somente pela improcedência do item 3. E dessa decisão, teoricamente a única válida, não houve interposição de recurso ordinário. Então, eu não sei se só a ementa que estava... Não, eu não. Que bom que você tocou nesse ponto, doutor Mauro. Inclusive, a segunda decisão e a terceira, elas foram proferidas pela doutora Neuza, né? Isso. E eu não me atentei que ela tinha alterado em relação ao item 2. Então, o item 2 já está mantido desde a origem. Então, eu vou fazer um ajuste aqui no meu voto e o recurso de ofício passa a ser nego o provimento ao recurso de ofício, ou seja, fica mantido o item 3, e vou fazer um ajuste no voto, informando que, em razão da última decisão de primeira instância, que foi proferida em 2020, não houve contestação, recurso ordinário, por parte do contribuinte, de modo que trata-se de matéria incontroversa, de matéria não recorrida. Eu acho que assim fica coerente, correto? Você concorda? Isso, acho que a minha opinião é nesse sentido mesmo. É nesse sentido, né? Tá certo. Esse processo, ele teve muitas idas e vindas. Além das 3 decisões de primeira, aconteceram outras diligências. E vários agentes fiscais se manifestaram em razão da aposentadoria do agente fiscal autuante. Mas também fique à vontade para analisar o processo aí também, que sei que deve ter pegado surpresa aí as informações. Não, eu abri as 3 decisões, mas talvez na hora que eu abri as 3 decisões, como 2 delas foram proferidas pela doutora Neuza, talvez pela identidade da julgadora, eu tenha me valido da penúltima, né? E não da última. Eu não sei se eu tô olhando o local correto, mas para mim, eu entendi a questão que o doutor Mauro colocou, mas para mim, o julgamento original, que determinou o retorno dos autos à primeira instância para complemento de julgado, ele deixou sobrestado o recurso ordinário. Na peça 75? Na verdade, eu acho que Sim. antes disso, hein? Ele ficou sobrestado mesmo. Então, ficou sobrestado. Eu acho que ele tem que ser julgado. Não, Então, mas na peça 75, Pedro, é uma nova decisão de segunda instância, e o voto está assim voto pelo decreto da nulidade da decisão recorrida, devendo os autos de retornar à primeira instância para apreciação de todos os argumentos. E o registro do voto é recurso de ofício conhecido, anulação da decisão de primeira instância, da decisão anterior.
Então, essa decisão peça 75 de folhas 2.480, salvo melhor juízo, estaria anulando qualquer decisão de primeira instância. Ela anulou a questão do sobrestamento do julgamento do recurso ordinário, né? Essa primeira decisão de segunda instância está em que páginas, Pedro? Por favor. Ó, razões. Ele está em páginas. Aqui, ó, 6. Termo de realização de sustentação oral. Intimação manual. Está na página. Ah, tá. É o peça 2454, 2453. Tá. Mas, Pedro, Com esse recurso de ofício para determinar o retorno dos autos à primeira instância para complemento de julgado. Quanto ao recurso ordinário, fica sobrestado seu julgamento. então, mas isso não muda em nada, né? Acredito que Isso não. não altera em nada a nossa condição aqui neste momento. Porque o recurso ordinário, sim, a gente vai julgá-lo, né, neste momento. O que muda é o conteúdo do recurso de ofício. A abrangência do recurso de ofício, que antes seriam os itens 2 e 3, e agora será apenas o item 3. Porque o recorrente não interpôs novo recurso ordinário, para confrontar a decisão da primeira instância que restabeleceu, que reapreciou o item 2 e manteve o item 2. Então, eu estou entendendo que, para nós, aqui neste momento, o fato de ter havido sobrestamento do recurso ordinário naquele momento não altera, não nos impede, ou pelo contrário, nós temos que sim, julgar o recurso ordinário neste momento. Mas o recurso ordinário, ele estava atacando uma decisão que não existe mais, né? Então, ou que não tem mais efeitos jurídicos, né? Mas é que as decisões, porque são duas decisões de câmaras ordinárias, são para complementação, né? Não, então, essa segunda, a meu ver, assim, por mais que o fundamento dela me pareça ser condizente com... Condizente não, mas que poderia ser determinado um complemento, porque ela só se refere ao item 2, e talvez aí a decisão poderia falar que está anulando só quanto ao item 2, no fim ela vota pela nulidade da decisão inteira, né? E isso foi votado, e aí eu acho que permanece a nulidade da decisão, das decisões de primeira instância como um todo, só permanecendo a última. E aí teria que ter sido objeto de recurso ordinário, a meu ver. Eu entendo de outra forma. Porque a decisão anterior também foi de complementação, né? E quando a gente faz a leitura de tudo que aconteceu processualmente neste processo, é sempre no sentido de complementação, de enfrentamento daquele ponto que não foi enfrentado. E o recorrente fez, né, interpôs o recurso ordinário, que foi sobrestado. Agora, entender que aquele recurso ordinário perdeu a sua, vamos dizer assim, a sua razão de ser, eu acho que é um prejuízo muito grande para o contribuinte, né, que certamente também fez a leitura de que a decisão de primeira instância teria sido apenas complementada, né, e não sobreposta. Inclusive a decisão de folhas 2482 está bem ambígua, né? Porque ela fala que voto pela nulidade, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação de todos os argumentos aduzidos em defesa, que é o caso clássico de complementação de julgado. Então, eu não sei o que exatamente a doutora Maria Helena quis dizer com esse voto, né?
Perdão, Pedro, você diz na frase assim, vota pelo decreto da nulidade da decisão recorrida. Pelo decreto da nulidade, é nulidade. Aí, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação de todos os argumentos aduzidos em defesa pela empresa autuada, isso é clássico de complementação de julgado. Então, não sei o que dizer. Uma tecnia, né? Acho que ela aqui pretendeu uma coisa e acabou escrevendo ali outra, né? Mas acho que a intenção mesmo, a motivação era para complementação. Mas assim, por mais que a interpretação possa ser, pela prática das câmaras em geral, ser pelo complemento, eu acho que o decreto da nulidade está bem claro, né? Acho que se o contribuinte entendesse que tinha algum prejuízo com essa declaração de nulidade completa, teria que ter entrado com pedido de cação de julgado, né? Olha, diante das idas e vindas deste processo, eu acho que também não ficou claro para o contribuinte, né? Talvez não tenha ficado claro para ele também. Notem vocês que, após a aprovação da decisão de primeira instância, o processo foi convertido em diligência. Então, proferiu-se a decisão de primeira instância e, na sequência, a representação fiscal propôs o retorno para o agente fiscal autuante para que ele esclarecesse e tentasse, né, na avaliação da representação, pontuar de forma conclusiva sobre a fundamentação utilizada na decisão de primeira. Então, eu acho que aqui, diante das idas e vindas desse processo, eu acho que também não ficou claro para o contribuinte exatamente até onde ele deveria ter ido ou não, entendeu? O parecer da representação fiscal, só para também ilustrar, de folhas 2501 e, portanto, antes da manifestação, da abertura de prazo do contribuinte para a apresentação do novo recurso ordinário, deixa claro também que o entendimento da representação fiscal é que houve novo julgamento pela 10ª Câmara anulando a decisão de primeira instância. Então, assim, o contribuinte também teve essa indicação pela parte contrária, né? Mas, enfim, não sei também a opinião do Dr. Gaderiz e do Dr. Samuel. A princípio, eu estou convicto de que o recurso ordinário deveria não ser conhecido. Na verdade, né, nem a existência de um recurso ordinário atacando essa decisão. Bom, se me permitem, só para que para confirmação, para que eu também entenda, como são vários documentos, a última decisão de ordinário é a da 10ª Câmara na folha 2480, não é isso? Isso. Tá. Aqui, em que pese realmente a tristeza dessa ambiguidade aí do texto, eu entendo que essa anulação aqui ela é relativa ao item 2. Entendeu? Ela é exclusivamente relativa ao item 2. Que ela vem aqui, ela nem cita, ela fala, tendo em vista, quando ela entra no voto, né? Só fala do item 2, né? Que o item 2, o contribuinte tinha outros argumentos, né? Que não foram apreciados pela primeira Câmara. Então, na pior das hipóteses, né, para eu dizer que ela anulou tudo, essa decisão é nula, porque ela não tem fundamento para anular os demais itens. Né, porque ela discutiu exclusivamente o item 2. Né? Então, caberia, pelo que eu estou entendendo, então, a representação, totalmente, ter contestado essa decisão, certo?
porque ela não se pronuncia com relação aos itens, pelo menos parte dos itens lá, que a Fazenda teria ganhado. Né? O fundamento dela é relativo ao item 2. Né? Ela não tem nenhum fundamento com relação ao resto do AIM. Nenhum fundamento. Né? Então, e como o item 2 já havia sido, é um item que o contribuinte estava perdendo, ou seja, certo? O contribuinte perdeu o item 2, impugnou essa decisão, falando, olha, é nula, na análise desses argumentos aqui, ela é nula, porque não apreciou os demais argumentos, né? Então, o contribuinte conseguiu o que queria, certo? Quer retornar. Para reapreciar esse item 2. Eu estou aqui desenvolvendo. Então, quando as demais... Não, perdão, presidente. A Fazenda conseguiu o que queria com a reapreciação do item 2, né? Porque o item 2 havia sido cancelado e vai ser analisado novamente. É isso que eu não Doutora Raquel, a senhora já colocou o voto aqui? Que é isso que eu não estou conseguindo aqui. Eu precisava do voto para ver exatamente isso. O que é objeto do ordinário e o que é objeto do ofício? Mas só elucubrando enquanto a doutora Raquel preenche, os itens cancelados foram 2 e 3. A decisão fala sobre o 2. Então, a Fazenda poderia recorrer para não anular quanto ao item 3, e o contribuinte poderia entrar com recurso para não anular quanto aos itens 1, 2 e 5. 1, 4 e 5. No entanto, nenhuma das partes recorreu, então a decisão transitou, né? Me parece, Mauro, que quando teve essa decisão da 2480, em que pese ela falar do item 2, a nulidade foi completa. Ela determinou novo julgamento, nem complemento. E a decisão que veio posterior a ela não foi parcial, ela analisou também os demais pontos. Então, me parece que a gente tem uma nova decisão, a gente tem um cancelamento integral por uma questão de nulidade, tem uma nova decisão, e dessa nova decisão se faria necessário ter o manejo de um novo recurso ordinário, tendo em vista que a gente tem um fato novo. Me parece que esse é o caminhado que eu consegui analisar aqui. Que é o que o doutor Mauro está propondo. Posso dar uma sugestão, então? Porque como há essa questão, eu sugeriria que a doutora Raquel apresentasse seu voto, doutor Mauro, que já tem isso mais preso, tirasse em vista, porque a questão é a seguinte: se a conclusão for essa, de que seria necessário o manejo dos dois recursos, então a gente não pode analisar nada. Vai ter que mandar, porque foi distribuído um recurso ordinário que não existe. Né? Então, a gente tem que converter em diligência para mandar de volta para o delegado mudar lá. Né? Porque nós temos um ordinário distribuído, essa é a questão. Né? Então, eu tenho que... Presidente, só, desculpa interromper, foi distribuído só o ofício, viu? Não, é que está como um misto, então, lá. É? Na 86... Deixa eu olhar aqui, então. A gente olha a pauta, está como misto, mas quando a gente olha quando a gente abre o processo, aí só está recurso de ofício. Se alguém saber qual que é o... 86. 86, isso, confirmação. A peça, né? Desculpa. Isso, tá ok. Tá, era isso que eu queria ver, vamos lá. Então. A 84 também, confirma só de ofício. Perfeito. Só que aí nós temos... Só que eu quero ver o seguinte, quero ver, então, parecer, recurso de ofício... Confirmação, encerramento do mandato, confirmação.
O Mauro que tem mais experiência aí no Tite. Essa decisão de folhas 2482 aí da doutora Maria Helena, que ficou ambígua, tem como a gente saber, no dia da sessão, o que ela fez? Se estava escrito lá na decisão, anula a decisão anterior ou retorno para complementação de julgado? Pelo o registro do voto, na página 2483, ela registrou como anulação da decisão anterior. Se fosse complemento, Pedro, estaria aqui complemento do... Tem razão. Tem razão. Então foi anulação. Isso está superado. Tem razão, está aqui bem claro. Agora, se ela anulou... Então é o seguinte... Só para então já tenho ilustrar também, desculpa, presidente, no primeiro julgamento nas folhas 2455, que esse foi registrado como complemento, aí está escrito, no registro do voto está retorno do processo para complemento julgado, fase anulada, defesa. Perdão, presidente, pode continuar. Não, ok. É isso que eu estou olhando aqui. Defesa, tal, outros documentos. Então, a questão é a seguinte, que realmente, para mim, essa questão está colocada, doutora Raquel. Se há erro ou não, está fora da nossa competência, entendeu? Por quê? Porque só há distribuição, não nos foi distribuído o recurso ordinário. Então, não temos que nos pronunciar sobre o recurso ordinário, né? Então, se o recurso ordinário deveria ter sido admitido e não foi, né, o contribuinte, de todos os passos, ele foi notificado de todos os atos, todos os passos aí, né? Então, se ele não se manifestou, não seremos nós que o faremos, entendeu? Que uma coisa que a minha ideia, para mim, como eu vi lá recurso misto, teria sido situação inversa, né? Ou seja, foram distribuídos os dois. Então, a questão se não há o ordinário, então tem que voltar para o delegado. Mas não, o delegado está deferindo só o ofício, a distribuição foi só de ofício. Há uma questão aí que é a seguinte, né? Que aí é a questão inversa, agora, que é a seguinte. Se a senhora entende, então é o seguinte, nós temos duas soluções possíveis para esse processo nesse momento. A primeira olha, nos foi distribuído o recurso de ofício e, portanto, não vou falar nada sobre o ordinário, e aí eu posso julgar o ofício hoje e seguir em frente, ou, se a sua análise, e aí agora é com a doutora Raquel, porque só ela teve esse entendimento, é de que há um recurso ordinário pendente, entendeu? Se a senhora está conosco que há um recurso ordinário pendente, então, nós não podemos... Aí a senhora vai ter que o seu fundamento de voto vai ter que ser esse, e necessariamente uma conversão em diligência para que o delegado analise essa questão e, né, distribua o ordinário, né? Entendeu? Porque não nos foi distribuído o ordinário. Essa é a questão, né? Na verdade, não é o delegado. Quem distribui não é o delegado. Se já havia... A senhora entende que já havia um ordinário distribuído não, interposto, né, e sobrestado, então tem que voltar para a assistência, né, para o presidente fazer a distribuição do ordinário, porque os dois têm que ser julgados juntos, certo? Entendeu? Então, se o entendimento for de que existe um ordinário pendente de julgamento, então o seu voto essencialmente tem que ser nesse sentido. Aí a Câmara vai concordar ou não. Se a Câmara concordar com isso aí, necessariamente a decisão tem que ser de diligência para o presidente distribuir esse ordinário. Necessariamente, a gente não entra no mérito, né, da matéria. Se a Câmara entender que não existe esse ordinário pendente, a Câmara vai ter que ter um voto nesse sentido e o processo retorna para a senhora para análise do mérito. Presidente, se me permite, eu acho que eu
eu tinha analisado, entendendo que esse ordinário, de fato, estava sobrestado e estava concluído. Mas dentro de todas essas colocações, eu me sinto mais confortável em retirar esse processo de pauta para revisitar tudo isso. É um processo que tem 3 decisões de primeira instância, 2 decisões de câmaras ordinárias, inúmeras diligências, vários agentes fiscais se manifestando por conta da aposentadoria do agente fiscal atuante. Então, são muitas manifestações e, obviamente, como o autor do feito já não está nos quadros da Fazenda, aquele que assume, às vezes tem uma outra visão sobre a situação e recebe a incumbência de complementar ou não de uma outra forma. E isso, obviamente, reflete na avaliação que nós fazemos aqui. Então, diante dessas colocações que eu acho extremamente válidas, eu prefiro, se o senhor concordar comigo, os colegas também, eu retiro de pauta e reavalio todas essas questões com esse olhar que vocês estão me trazendo agora, que é um olhar diferente, que eu não tinha me atentado para essa possibilidade, porque a leitura que eu fiz de tudo era sempre de complemento, né? Por quê? Porque os argumentos que foram trazidos em todos os momentos era para que a primeira instância ou até o agente fiscal de rendas autuante se manifestasse objetiva e conclusivamente, o que me fez entender que algum ponto não foi enfrentado, mas que outros teriam sido enfrentados e estariam ok. Então, eu me sinto mais confortável, até para poder fechar o meu convencimento, eu tiro de pauta, reaprecio, e aí tomo uma posição levando em consideração toda essa questão, porque, realmente, se tiver que voltar, né, para o julgador de primeira instância, tem todo aí um trâmite a ser feito, né? E, eventualmente... Na verdade, não retorna para a primeira instância, porque, como a senhora já analisou o mérito, não retorna. A questão é, o retorno, se tiver que acontecer, é para o presidente do TIT, para fazer a distribuição. Entendeu? Se a senhora entendeu que há se a senhora entender, se a Câmara entender que há um ordinário pendente de julgamento sobrestado, né? Um ordinário sobrestado, então a nossa decisão tem que ser de diligência para a presidência distribuir esse ordinário, né? Então, isso. Agora, se é só entender que não, que realmente aquelas decisões foram substituídas e a que realmente está valendo agora, não há um ordinário interposto pelo contribuinte, então, nesse caso, a gente poderia julgar o mérito do ofício, né? Julgar o mérito do ofício. E aí eu nem sei como é que ficaria. E aí, Mauro, me ajuda aí a questão do sistema, que o sistema também vai ter que ser alterado, certo? Porque o sistema está colocando para julgamento da Câmara dois recursos, de ofício e ordinário, né? Então, eu não conhecer do ordinário, eu já estou admitindo o ordinário. Eu o admito para não conhecer dele, né? Então, é claro que essa seria uma solução que a gente daria aqui para um problema do sistema, né? Mas de qualquer maneira, assim, se a gente vai querer, de alguma maneira, aí, deixar a coisa zeradinha, se a gente entende que não há ordinário a ser analisado, né? Então, a gente teria que pensar nisso também. É claro que, na pior das hipóteses, a gente vai simplesmente colocar como não conhecido ordinário, né? Posso sugerir uma coisa? Pedir para a doutora Raquel registrar qualquer voto aí, só para ver se aparece a... Não aparece. Eu fiz não aparece, só agora, aparece por ofício? Eu ia até mencionar. As bolinhas, né? As famosas bolinhas, elas aparecem apenas para o recurso de ofício. Ah, tá. Então está resolvido. A parte do sistema já está resolvida, então. Foi devolvido só o ofício, não está o ordinário em questão. Tá. Ah. Então é isso, doutora Raquel. Então, eu acho que é prudente isso daí, a senhora tira de pauta para analisar mais com calma essa matéria, né? E aí, eventualmente, quando você apresentar o voto, a gente até puxa uma preferência aqui, até trazer uma preferência se o entendimento for contrário, né? Mas, presidente, como o sistema
o sistema, naquela fase das bolinhas, né, ele só me permite registrar voto para o de ofício, então, não necessariamente nós temos um problema em relação ao ordinário, se decidirmos Sim, está em julgamento apenas o de ofício, correto? Correto. É exatamente isso. Não, o problema foi o contrário. Se a gente entender que há um ofício, que há um ordinário, a gente vai ter que mexer nisso, vai ter que entrar um ordinário. Foi bom esse teste aí. Tá certo. Certo? Então, assim, a solução que vai caminhar mais facilmente é essa, realmente, de só julgar o ofício. Tá certo. E para isso já está tudo resolvido, já está tudo encaminhado. Tá jóia. Bom? Tá bom. Deixa eu só olhar aqui, então, ele... Apresentação oral, só um minutinho. Bom, então, eu estou pensando um minutinho aqui, devolver para o relator. Lembro quando saiu essa nova legislação aí, que o pessoal no começo falou, olha, anula, não faz esse negócio de complementação de julgado que só dá problema no futuro. Anula e pronto, e começa tudo de novo. Porque realmente esse tipo de coisa não teria acontecido, né? Se já na primeira anulasse, mas enfim. Obrigado, Pedro, por trazer tardiamente, né, mais um argumento a meu favor do que nós discutimos na semana passada, né? Por isso que eu entendo que Câmara Ordinária não faz muito sentido esse complemento de julgado aí, não. Nenhum sentido. Mas, né? Então, mais uma vez, aí para mais um argumento com relação a isso. Com isso, então, a gente conclui a pauta de hoje, né? Então, o processo da doutora Raquel, o processo da contribuinte distribuidora de combustíveis Torrão Limitada, retorna, então, para a relatora. Com isso, então, nós concluímos a pauta de hoje. Agradeço a participação de todos vocês e dou por encerrado, então, a sessão da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 27 de abril de 2022. Oswaldo, então, se quiser, pode interromper aí a gravação.